Pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, pode avisar, avisa. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente ainda não sabe quando você vai nos ouvir ou nos ver, mas deixa a nossa saudação. Nós somos do Pode Avisar, um podcast voltado ao mundo dos negócios, dos imóveis, sempre repleto de muita informação, tendências, oportunidades, trazendo gente de alta relevância para trazer conteúdo para você. Curta, nos compartilhe e nos apoie, trazendo sempre pautas, informações e bons convidados. Eu sou Dimitri Brito e aqui ao meu lado tem meu amigo Jefferson Germano. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem a honra de receber Adriano, um grande estudioso do mercado do consumidor. Adriano, conta pra gente um pouco aí da sua trajetória profissional, do como é que você enxerga o mercado hoje. Bacana, obrigado Jefferson, obrigado Jimmy pelo convite. Bom estar aqui com dois amigos das antigas. Para começar, eu sou baiano, sou daqui também. Então comecei minha vida como publicitário, trabalhei em publicitário rapidamente, o suficiente para saber que não era a minha. Aí fui para marketing, onde a gente se conheceu, fazendo pós-graduação na SPM. E aí comecei minha vida meio realmente nesse mundo mais de marketing, no mundo mais de negócios, que é onde eu me achei. Depois daí fui trabalhar na Texaco, trabalhei na parte de vendas, depois em marketing na Texaco, depois passei para Telecom, onde a gente se conheceu, Jefferson. Trabalhando na TIM, então era Maxitel. Ainda era Maxitel. Era a galera das antigas. Da Maxitel resolvi fazer meu MBA, fui para Londres. Então em Londres eu fiz meu MBA, passei e vivi 9 anos lá, trabalhando, sempre depois da minha vida pós-MBA, meu mundo virou muito mais de consultoria estratégica, mas ainda muito focado em cliente e marketing. Assim, acho que esse é o tema constante em sua carreira. Minha carreira. No final do meu tempo em Londres, eu me juntei a uma empresa que se chama dunnhumby, que é a empresa que eu estou hoje. É uma empresa muito focado em análise de dados para o varejo. Posso falar um pouquinho mais sobre ela depois. Sim. Voltei para o Brasil para começar a operação da dunnhumby aqui, que na época era uma joint venture com o grupo Pão de Açúcar, a coisa cresceu. Saí da dunnhumby, fui para uma outra empresa de tecnologia de varejo, usava inteligência artificial que se chama Symphony, inteligência artificial para o varejo. A dunnhumby me chamou de volta para liderar a operação da Ásia e acabei de voltar depois de 2 anos morando em Singapura, liderando a operação da dunnhumby. Hoje sua base é o quê? São Paulo? Hoje minha base é São Paulo, onde eu vivi antes de ir para Singapura desde 2010. E da dunnhumby hoje é focada na gestão de dados de varejo, é isso? A dunnhumby usa dados para melhorar a experiência de compra do cliente. Então, como é que a gente consegue esses dados? Os dados estão hoje no varejo, em boa parte, coletados através de programas de fidelidade. Chamado metadados, seria isso, né? Não. Não, é o dado mesmo, que ainda não é o dado que você que quando você está ali, você pode dar o seu CPF a cada compra, isso fica registrado em algum lugar. E ali você consegue entender as preferências, né? Consegue entender as preferências e daí tomar decisão para melhorar a experiência de compra. A gente sempre fala que a dunnhumby ajuda o varejo, ao grande varejo, a gente normalmente trabalha com grandes marcas, a voltar a entregar a experiência de compra personalizada que a vendinha da esquina entregava antes. Lá o seu José, que tinha a mercearia da esquina, que conhecia todo mundo e sabia quem ele podia vender fiado, quem ele não podia, que promoção fazia, quais são os produtos que ele tem que estocar, qual o preço que ele consegue dar em que produtos diferentes. Então, toda essa experiência a gente consegue fazer, só que de forma massiva, mas ainda assim muito relevante e personalizado. Você acaba sugestionando também o consumidor de uma compra mais inteligente, né, Adriano? Você consegue direcionar ele para um produto que está mais relacionado com o hábito dele, que ele pode gostar, ou até um produto novo, mas que ele pode estar dentro do perfil de compra dele, né? Uma das coisas que a gente faz é toda essa parte de ofertas personalizadas. Aqui no Brasil a gente tem 2 grandes clientes, né? O Grupo Pão de Açúcar, com a bandeira Pão de Açúcar e o Extra, e a Hydrogazil, a RD. E quando você vai nas farmácias, dá o seu CPF, recebe aquele papelzinho lá dizendo essas são as ofertas que a gente tem para você hoje, a ciência que diz
quais são os produtos que o Dimitri vai receber, como o Jefferson vai receber, naquele momento, naquele dia, é a ciência nossa. Ou seja, é a customização em escala, né? Sim. E o que eu acho fantasticamente enriquecedor para vocês é que vocês atuam, você falou 2 grandes grupos aqui no Brasil, um ligado à rede supermercadista e outra a farmácias, que na pandemia viraram o shopping center de todo mundo. Né? Eram os únicos lugares abertos, até porque eram produtos essenciais, e a gente claustrofóbico em casa tinha a sensação de liberdade quando ia, mesmo que de máscara, para o supermercado, e eu percebi isso internamente com várias pessoas. O pessoal ficava, o que usava 1 minuto, 2 minutos, meia hora no supermercado, estava fazendo 2 horas no supermercado, 3 horas no supermercado, porque era o único lugar que podia circular, ver gente e não ficar tão preso dentro de casa. Então eu fico imaginando a quantidade de informação que a pandemia jogou para vocês trabalharem nisso. Não só informação, supermercados de uma forma geral, isso aconteceu globalmente, foram vencedores durante a pandemia, né? Porque todo o consumo represado que você tinha, que você consumia os produtos do supermercado, seja principalmente no canal de serviços, seja restaurantes, bares e tudo mais, passou a ser consumido, passou a ser direcionado para o supermercado, porque você não tinha mais realmente onde comprar. Onde comprar, exatamente. Então, houve sim realmente um crescimento grande. A outra coisa que a gente vê durante a pandemia é que a pandemia acelerou uma mudança que já vinha acontecendo. Uma mudança para o que no mundo do varejo a gente chama de omnicanalidade, Sim. que é você comprar e ter um comportamento de vários canais ao mesmo tempo, seja no aplicativo, seja na internet, na loja seja física. Na loja física. Existe de uma forma muito integrada, e isso acelerou de uma forma brutal. Em países, eu tenho números mais da Ásia, mas assim, eu sei que na Coreia eu tinha parceiros varejistas que tinha 2% de suas vendas no canal de e-commerce, e hoje, depois da pandemia, 15% de suas vendas. Imagina. E no Brasil tem números bastante parecidos, né? E quem conseguiu oferecer uma experiência boa nos canais digitais durante a pandemia, o que a gente vê é que isso se mantém hoje. Sim. Vários dos players que a experiência talvez não seja tão boa perderam, Sim. mas uma grande parte dos melhores players do mercado aqui no Brasil e na América Latina conseguiram se manter em termos de penetração. Muita gente muitos players entraram no ramo da tecnologia, mas não conseguiram ajustar o processo, né? Então, precisaram fazer, mas não continham ainda a inteligência do processo para estar com o processo ajustado, né? A experiência, a operação de uma entrega de e-commerce é muito diferente da operação de uma loja. Sim. E montar isso outro tipo de dinâmica, né? Uma pandemia não é um desafio fácil, que muita gente teve dificuldade e a experiência de compra não foi das melhores. Na verdade, foi um momento de guerra, né? Então, como suprir todo mundo de alguma forma. Vamos ter que escoar o produto de alguma forma e trocando o pneu do carro com o carro em andamento. E, Adriano, deixa eu te explorar um pouco mais aí, cara. Você que tem essa experiência fantástica, internacional, maravilhosa, dos meus grandes amigos, eu acho que você é o mais internacional que tem. E eu sempre falava com você nos bastidores, você em Singapura, então, eu falei, pô, bicho, Dida, como é que tá aí, cara? A pandemia na Ásia. Eu sei que os orientais sempre tiveram uma precaução ao vírus, de qualquer forma, muito, muito eficiente, vamos dizer assim. E aí eu queria que você me contasse um pouco, que você viveu na Ásia, mas antes você já estava na pandemia, você chegou em Singapura no momento da pandemia, não foi? Eu cheguei em Singapura poucos meses antes da pandemia, talvez uns 4 a 6 meses antes. Sim. Final de 2019, mais ou menos, 2000, né? Isso. Foi no início, final de 2018 que eu cheguei, então foi o tempo suficiente para visitar todos os mercados e conversar com os clientes, que foi ótimo. Consegui enxergar antes da pandemia, né? Porque daí para frente foi basicamente gerenciar a empresa e tudo, dentro do meu quarto. E tudo via Zoom. Uma operação de 9 países, que realmente loucura, não foi fácil.
Mas falar de Ásia é um pouco como falar de qualquer região. Né? Assim, não existe uma Ásia, existem várias coisas. Sim. Você tem, na região que a gente chamava de Asia Pacific, você tem a Austrália e Nova Zelândia, que são países desenvolvidos, com hábitos e com costumes muito parecidos aos costumes europeus. Você tem o Sudeste Asiático, ali, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, com, eu acho, perfis muito parecidos com a América Latina. Eu acho que ali dá interessante para isso. paralelos interessantes. Eu sempre achei que eles estavam mais ligados ao Japão mesmo, China. Não, o Sudeste Asiático é bem parecido, um desenvolvimento menor, Sim. parecido com o Brasil. Você tem uma pobreza forte em algumas Sim. regiões. Desequilíbrio econômico muito grande, né? Desequilíbrio muito grande. E você tem ali o norte da Ásia, aí você estou falando de Os tigres, Coreia né? do Sul, Hong Kong, China, Japão, que realmente tem um nível de desenvolvimento maior e que são mercados muito insulares, muito difíceis de fazer negócio, pouco internacionais. Então, o Japão é difícil de São muito inglês, fechados, né? Sempre Culturalmente com também. tradutor, sempre são mercados muito mais fechados, né? Mas a experiência de Covid, para voltar à pergunta que você estava falando, em Singapura, que é um dos mercados desenvolvidos, foi relativamente tranquila, porque o governo tem um controle muito forte sobre o que a população faz. Sim. Então, diferente de alguns outros países, quando o governo fala não tem que usar máscara, todo mundo usa máscara. Até porque já era cultural o uso da máscara lá mesmo antes da pandemia, né, Adriano? Mas não, eles aceitam mais o comando, um comando central. Eu acho que né? a relação de confiança com o governo eu acho maior. que é importante definir isso. Né? E lá tem essa relação de confiança com o governo fala uma coisa, a coisa realmente tem credibilidade o que ele fala. Sim. Não foi o tiroteio que a gente teve aqui de fake news e de notícias que deixava a gente perdido aqui no Brasil, de saber se realmente vai o que o Ministério da Saúde está falando ou o Zezinho da esquina científico, político de internet, que ia totalmente contra tudo isso. E a gente ficava sem saber onde ir. Ainda bem que o brasileiro, você sabe disso, é brasileiro, a gente já é um pouco mais acostumado com calamidades públicas, né? Infelizmente a gente é acostumado. Então a gente aceita um pouco também essa questão de cuidado maior para a saúde. E aí, já mudando de assunto, que aqui a gente está batendo papo, a Dunhamp tem um excelente painel de informações de comportamento consumidor varejista, e a gente estava falando como muita coisa mudou. Eu pelo menos sinto isso, viu, Adriano? Não sou cientista, mas sou observador e até eu vejo no nosso dia a dia. Muita coisa mudou na pandemia. Na nossa área, por exemplo, de imóveis, que a gente também dá de imóveis, a ânsia por um espaço verde livre, né, fez um boom imenso para o mercado do litoral ou da serra, né? E a gente percebe isso no Brasil, no mundo todo, né? Você vê no mundo todo uma alta de preço absurda nos imóveis, né? Desse tipo de localidade. E a gente percebeu também que, por exemplo, no mercado varejista, né, o consumidor se apertou, foi mais seletivo, mas não deixou de comprar as coisas que ele gosta, mesmo que ela gastasse um pouco mais, né? E a Dunhamp, eu tô falando já, não tô me apropriando não, foi do que eu li do seu material, que ela diz isso, né? As pequenas indulgências foram prevalecidas nesse momento, mesmo com um estoque pequeno de capital, né? O que a gente está vivendo agora o que todo mundo fala, que se é um novo normal, o que é esse novo normal, né? Ninguém sabe exatamente se a gente está realmente no fim da pandemia, mas eu quero acreditar que sim, está chegando nesse fim da pandemia. Então, durante a pandemia, a gente viu uma mudança de comportamento enorme, então, uma prevalência de canais eletrônicos, de e-commerce, e quando você ia numa visita física, você via menos visitas e compras um ticket médio maior. Muito maiores. Muito maior. Que é natural, para se preservar, se expor menos ao vírus. Você vai, compra e diminui suas visitas e tenta pegar lojas mais próximas de onde você mora. Sim. Quem está vivendo agora, eu acho que é um pouco da ressaca dessa pandemia, e é quase que ainda não num momento recessivo, de uma recessão econômica
está se desenhando, né? Mas eu acho que a gente já começa a viver isso, porque você já começa a ver uma pressão inflacionária muito forte. No mundo Isso como um não só todo, no Brasil, né? no mundo inteiro, que tem repercussões quase que de um comportamento De retração, a recessão. né? Então, o que a gente vê é exatamente isso. Muita gente pensa que apertou o cinto, vamos cortar o supérfluo. Mas o que a gente vê nos dados é que quando aperta a conta, o consumidor ele faz de tudo para manter o supérfluo. Vai Sim. substituir a cadeia intermediária, né? Então ele pega ali o produto que está no meio e diz o que eu posso comprar mais barato daqui, que não é tão importante para mim, que está aqui no meio, que eu vou comprar mais barato para manter as coisas que são importantes para mim. Então, em qualquer categoria, que seja categoria de cervejas, de café, o que quer que seja, o que a gente vê é que quem O sofre mais é quem tá segmento no meio. premium, continua bem, né? Até maior. O segmento mais diferenciado, não necessariamente Não premium, mas bem mais posicionado, diferenciado. Sim. mais diferenciado se preserva, Sim. porque essa é a indulgência. Para quem não tem aquela categoria como importante, o segmento mais barato também cresce. E Sim. quem está ali no meio é quem tende a perder, que está pouco diferenciado. E aí, em cima disso, também o painel traz isso, né? Eu tô chamando de painel, mas é um relatório, né? Ali o que a gente faz é uma pesquisa, Sim. esse número importante que você está se referindo, é uma pesquisa que a gente chama de Consumer Pulse, que é Sim. o pulso do consumidor, que é uma pesquisa que a Danone tem feito desde o início da pandemia em 23 países, para acompanhar e tomar o pulso do consumidor em 23 países, de como é que o consumidor está... Para onde ele está indo, né? É, A e- tendência. durante a pandemia. E o que me deixou é assim, eu acho também, ele retratou perfeitamente o comportamento do consumidor de cada país, no meu modo modesto de ver. Mas o que me assustou um pouco foi a dispersão da realidade da inflação no Brasil e do que nós consumidores percebemos de aumento de preço. E lá você fala que percepção é realidade. Sim. Aí você sabe o que é que está por trás disso, é muita informação negativa, explorada da inflação, que faz a gente entender que a inflação de 8% é 42%, como trouxe o painel. O dado que o painel traz é exatamente esse. A inflação real é 8%, agora parece que já está em 10%. Já está em 10%. Quase 11%. Mas quando você pergunta para o consumidor quanto por cento você está sentindo de aumento de preço, o consumidor fala a média é em torno de 40%. Acho que é 40%. Ou seja, ele multiplica por quase 5%. Multiplica por quase 5 no caso. De 8 para 42. Para 42. Ou seja, a percepção é muito mais alta do que a realidade. A gente não tem nenhum dado específico para isso, mas tem algumas hipóteses. Né? Brasileiro e América Latina, de uma forma geral, é o que a gente chama de top boxers. Né? Eles, em pesquisa, normalmente tende a marcar mais o box lá de cima e ser mais aberto, fortes, mais né? fortes, né? Ser mais exagerados, Sim. dizer que adoram uma marca. Então, você sempre dá São mais emocionais, né? mais emocionais. E quando você compara resultados de pesquisas de países da América Latina com países europeus, você sempre vê essa diferença, então você tem que dar esse... O europeu mais modesto, mais próximo da realidade, né? Ele é mais modesto, tem que ser mais comedido com o que ele fala. Agora, a grande... Dispersão. O grande ponto ali é o consumidor está sentindo muito forte a alta inflacionária. E eu acho que isso tem implicações importantes para varejistas. Sim. O que eu acho, eu concordo 100% com você, a gente percebe no nosso dia a dia empresarial e de imóveis que o consumo está mais lento agora. Na pandemia, até pela necessidade por tudo está se consumindo muito mais rapidamente. A velocidade de vendas, por exemplo, no ramo de imóveis está bem menor. Continua vendendo, porque a gente tem 600 mil déficit de moradia ano, então sempre vai ter oportunidade de venda, mas não com aquela velocidade que foi no início da pandemia, que fez todo mundo fugir de casa, fugir do apartamento para casa. E eu percebo também, minha modesta opinião, que o consumidor do varejo, porque também está mais apertado o dinheiro, e está mais caro mesmo. A gente fazia um supermercado semanal, gastava o quê? Sei lá, vou chutar aqui, 400, 500 reais, hoje não gasta menos que R$1.000. Uma classe média. Então você já falou sua percepção. A percepção é o dobro da realidade. É 100%. Mas é percepção não, é realidade.
Percepção é a realidade. E especialmente em relação a preço e promoção. Então, o que a gente da Hamby tem estudado muito é como influenciar essa percepção de preço de uma forma favorável ao varejista. Ou seja, nessa ciência do consumo. Né? Isso Sim. é tudo uma ciência, realmente. Você vê que essa sua percepção ela é formada, quando você entra numa loja, você diz, essa loja é uma loja cara, essa loja é uma loja barata, Sim. por várias coisas, né? Pelo ambiente da loja, pelo tipo de sortimento que a loja tem, pela organização dos preços, como está, e efetivamente pelos preços que você vê e que você consegue comparar. Então, a gente trabalha com os nossos clientes varejistas em entender quais são os fatores determinantes dessa percepção para tentar focar os investimentos em preço, ou seja, em que produtos eu vou ser mais barato, nos itens que realmente formam essa imagem de preço. Né? Então, a gente fala muito que não basta ser o mais barato para ser percebido como mais barato. É a inteligência da precificação, né, Adriano? Você entender que o processo não é você reajustar todos os preços, no caso, aumentou o frete, aumentou a taxa de juros, né? No caso, para a gente que é lojista, varejista, você teve incremento da taxa de cartão de crédito, que impacta diretamente no resultado operacional do seu negócio. Sim, você está tirando sua margem. Você falou aí, você precisa entender que a precificação ela não pode ser linear, né? Ela tem que ser mais assertiva, né? E em que produtos você tem que ser mais competitivo, em que produtos você pode ter uma margem um pouco mais elástica. Para impulsionar o consumo. Sempre. Né? Para impulsionar o consumo inteligentemente. Ou seja, tirar um pouco dessa percepção de alta de preço exagerada. A gente está falando de manipulação. Sim, não. Deixar isso bem claro aqui para o ouvinte. O que a gente está falando tem clientes, e o que os dados trazem para a gente? Tem clientes onde preço é a variável mais importante. Sim. Então o que eu vou ver quais são os produtos que são mais importantes para esses clientes que buscam preço. Tem outros clientes que buscam outra coisa, que buscam uma experiência de compra, que buscam um sortimento mais diferenciado e tal. Então você vai dar para esse cliente uma experiência diferenciada. Então o que a gente faz realmente tentar, voltando lá, por exemplo, da vendinha, da mercearia do seu José da esquina, dar essa experiência mais personalizada, dando um preço competitivo para quem busca preço, dando experiência para quem busca. Para quem busca experiência. E dentro da pesquisa também, a gente percebe que o brasileiro, né, está buscando muito produto com saudabilidade. A saudabilidade, cada dia que passa, é um ponto mais buscado, né, vamos dizer assim, pela população. Ele quer consumir produtos mais saudáveis. Não significa que ele virou vegano, por exemplo, mas ele vai diminuir, vai diminuir a sódio, vai diminuir açúcar. Diminui a carne, principalmente, né? Mas nem por isso ele vai ser vegano necessariamente. Mas a saudabilidade passa a ser importante para a maioria dos consumidores, né? Está mais de 50% mais ou menos. O item saudabilidade é levado em consideração no consumo. E nisso o Brasil é um pouco atrasado nessa tendência. Né? Você vê que até poucos anos atrás, talvez não tão poucos assim, né? Falar que você era vegetariano aqui no Brasil era uma coisa meio... De hippie, né? Aquela cara... exatamente. Era muito cara que morava na fazenda, né? bem segmentado. Mas por quê? Você tem algum problema de saúde? Tá? Você conseguia entender. Assim, hoje já é uma coisa muito mais comum, já é uma opção realmente de consumo seu, de acordo com seus valores e tal. E o que a gente vê é que o Brasil está se alinhando mais ao resto do mundo. Com essa tendência toda de buscar produtos mais saudáveis, a rastreabilidade do produto. Sim. Não é só o que é que você comprou, mas da onde é que vem esse produto. E como foi produzido, né? Aí tem a questão até da questão da mão de obra escrava, né? Se está tendo algum tipo disso. Você já vê produtos muito fortes, como a gente já vê há talvez décadas lá fora, né? Você tem o Fair Trade de café, o Fair Trade de açúcar, há décadas fora do Brasil. E agora chegando muito forte, com marcas de chocolate, dizendo, olha, esse chocolate, o cacau foi produzido pelo seu João, Dona Maria, lá no interior da Bahia, onde você traz essa coisa da agricultura familiar, né? Para a ponta do consumo mesmo, e garantir essa rastreabilidade, seja com carne, em escala mais industrial, ou seja com chocolate. O que é que você enxerga aqui, você que está um cara muito antenado, as tendências, né, principalmente a Ásia como vanguarda de tudo, o que é que você enxerga que na Ásia vai chegar em pouco tempo para o Brasil? Essa é uma discussão bacana, porque
a grande mudança que a gente fala da transformação digital do varejo, hoje quem lidera é a Ásia. Quando se vai buscar... Principalmente China, né? E principalmente a China. Quando você vai buscar... eu vou fazer uma viagem para aprender de exemplos de digitalização no varejo, a Ásia lidera isso de longe. E tudo que a gente está vendo hoje aqui de transformação, que a gente chama de os last milers, né? O iFood, o Rappi e vários grandes varejistas que estão trazendo, são coisas que começaram lá. Essa entregar coisas de supermercados em 10 minutos, essa é uma coisa... Que é uma coisa tão distante para a gente, né, hoje. Todo mundo dizia, não, isso é impossível. O Rappi está fazendo isso em São Paulo. O Zé Delivery é um exemplo, né? Você receber bebida gelada em 20 minutos. A Ambev está revolucionando esse canal. Isso começou lá no Rappi. Isso eu vivi isso lá. Permite contar. O Alibaba tem uma cadeia de lojas que chama Hema. Sim. E é uma cadeia premium, e esse é o modelo de varejo que o Alibaba vê na China. Então, assim, para começar, que a loja toda é a experiência entre aplicativo, todos os produtos têm ali um QR Code que você escaneia, então você consegue interagir com o produto, ver a rastreabilidade, de onde é que tem alguma coisa de holograma também já, né? Nessa loja eu não vi. Todo o pagamento é de reconhecimento facial. Sim. Você não usa cartão, não faz nada, você pagou ali, a câmera te reconhece e você já abate. Já entrou, já saiu, maravilhoso. Tem uma coisa muito, muito bacana no varejo chinês, na Ásia como um todo, mas ainda mais forte no chinês, é que é o conceito de fresco. Fresco para chinês é vivo. É vivo, você come o peixe vivo lá. Então você vê... Você compra o peixe vivo, então você vai na loja, você vê os aquários de peixe, aquário de caranguejos e tal. E no Hema, que é a loja modelo do Alibaba, ele tem ao fundo, ele tem como se fosse uma pracinha de alimentação, onde você ali compra o peixe, entrega para o restaurante que está no fundo, ele te prepara e você ali já come na hora. Já come ali na hora e ele prepara a coisa fresca, que basicamente foi recém abatido ali, poucos minutos antes. E essas lojas, muito curioso, assim, você vê, a gente foi num horário que não estava muito movimentado, mas você vê muita gente com a mesma cor de camiseta, que na verdade eram pickers, né? Eram pessoas que estavam ali coletando para pedidos que foram feitos online. Eles vão ali pegar. Ele ia fazer o delivery. Vão fazer o delivery. O Corner Shopper aqui. Que é o modelo do Corner Shopper da Uber. Ele vai lá, pega, coloca, mas só que são pickers da loja mesmo. Coloca numa sacola. Sim. Em cada esquina da loja tem um elevadorzinho, essa sacola sobe. Quando você olha para o teto da loja, é toda feita de esteiras aéreas. E essas esteiras se conversam de alguma forma, vão para o fundo da loja e já está ali alguém pronto para poder entregar. Ou seja, essa esteira que dá agilidade. Esse comportamento de consumir tudo fresco tem que ser assim, né? Para você consumir fresco, né? Eles fizeram uma logística aí fantástica, né? Para atender o comportamento do consumidor que quer coisa rápida, fresca e você pode fazer um pedido, dar caminho de casa e chegou em casa, o pedido chega junto com você. No Brasil começou fortemente a questão das hortas urbanas, né? Tem um grande shopping aqui da Bahia, fez uma maior horta urbana da América Latina, está num terraço do shopping da Bahia, né? Então tem esse movimento também do saudável. Eu acho que é isso. Eu acho que voltando para o assunto de saudabilidade, eu acho que faz parte sentido aí ser saudável, ecológico e fazer parte da sua comunidade. E qual a dica que você dá para o pequeno varejista hoje que precisa melhorar a dinâmica do negócio dele? O que é que você sugere como processo de melhorar a experiência do consumidor? Olha, o que a gente faz é dar para o grande varejista o que o pequeno varejista tem de sobra, que é a barriga no balcão. Então, assim, acho que nada substitui a experiência tete a tete com o cliente. Nada substitui. Então, assim, eu acho que a grande dica, e os menores varejistas que são mais bem-sucedidos, são os que estão mais próximos dos seus clientes, né? Então, o pequeno varejista que tem uma lojinha só, ele não precisa olhar os dados, ele não precisa, porque ele já tem aquele conhecimento tácito, de conhece por nome e tal. Então, esse tratamento personalizado que ele consegue dar hoje, ele consegue dar sem
sem nenhuma tecnologia. Então, a ideia de vocês é fazer com que aquele processo do pequeno varejista vá para o grande varejista, né? Desse contato com o cliente, desse feedback constante. Só que você vai usar isso em grande escala, né? dados Obviamente. e tecnologia, basicamente para conseguir entregar a experiência que um pequeno varejista tem, extremamente pessoal, relevante. Conhece o cliente pelo nome muitas vezes, que né? conhece pelo nome, que hoje você, em alguma coisa, você tem isso, está lá no seu aplicativo, Sim. você tem o seu nome. Vocês fazem isso, gosta, customizam a e você tem uma escala. experiência um pouco... E que, né, se você pensar para onde a coisa está indo, você consegue personalizar ainda mais, né? A coisa que você... Eu acho que o comportamento do consumidor é uma ciência muito fantástica. Ela é altamente dinâmica. Ela traz uma base, e a gente estava até filosofando um pouco sobre a pirâmide de Maslow. Não sei se a gente pode explorar um pouco isso aqui, né? Mas é filosofia de falar o seguinte: por mais que você inove, você está atendendo uma necessidade já pré-existente do consumidor, né? E como você falou nos nossos bastidores, Steve Jobs sempre pensou isso. Eu não quero tumultuar do cara. Quanto mais simples eu transformar meu produto para atender o que ele quer, com 2 toques, com um dedo só, eu levo esse produto a atender o consumidor, mesmo que ele não se desperte ainda para aquela necessidade que ele já tem. Eu fico pensando aí, o Gerson falou do varejinho, que realmente ele é o cara é o maior laboratório de comportamento do consumidor, porque a gente estava discutindo sobre qual o tamanho do varejo hoje, né, em termos de loja. Eu vou falar de loja física. A gente sabe que existe aí uma dinâmica de diminuição dos hipermercados, de lojas de bairro atenderem o consumidor mais aproximadamente, mas em compensação a indústria, que sempre usou o grande varejista como laboratório de entendimento do consumidor, ela vai ter que se reinventar. E eu não sei, eu não sou cientista, eu realmente fiquei sem entender como é que a indústria vai conseguir fazer com que aquele varejinho pequeno, que tem essa possibilidade de ser laboratório por ser pequeno, agora que não vai estar mais presente em grandes lojas, como é que ela vai entender mais esse consumidor? Eu enrolei um pouco a pergunta, mas aí você traduz, por favor. Pro ouvinte, o que está acontecendo com o varejo. Né? Então, isso. Acontece que antes você tinha um movimento, um hábito de compra, de você fazer grandes compras mensais, onde o hipermercado é perfeito para isso. Você vai, compra um grande carrinho, estoca tudo em casa. O mercado está evoluindo muito mais para pequenas e frequentes compras, onde não faz sentido, se você vai comprar meia dúzia de itens, você entrar no hipermercado e caminhar aquela distância toda. Uma loja pequena é muito mais conveniente para você. Então, o hipermercado como formato, isso não é um movimento brasileiro, é no mundo inteiro, está em declínio. Uhum. E os formatos menores, conveniências, lojas de vizinhança, esses sim são os formatos que crescem. A implicação para a inovação que a gente estava conversando é que, poxa, se eu sou uma grande marca e estou inovando, trazendo produtos novos, antes o hipermercado é onde cabia tudo isso. Porque a pesquisa estava ali. Ele trazia novos, ele experimentava novos ali. Agora com lojinhas pequenas, você tem talvez ali um módulo, uma estantezinha de de 4 opções de marca, e aí você tem 4 opções de marca. Não tem espaço para colocar tudo. Você vai trazer um produto novo, o produto tem que ser muito campeão para poder tirar um dos produtos que já está ali, que já funcionou. Então realmente é um desafio grande para a indústria, não existe uma resposta só para isso. Tem várias coisas e várias iniciativas outras metodologias, né? Alternativas. Você vê grandes marcas de indústria, você mencionou o Zé Delivery, entregando diretamente ao consumidor. Você tem experimentações com e-commerce, em produtos novos de e-commerce. Então, essa parte de inovação é muito forte. E para onde se tenta ir é para outras formas de aumentar o seu ticket. Sim. A priorização é uma delas. Então, você vai lançar versões mais premium do seu produto. O aumento do guarda-chuva da marca também, né? Ou extensões de marca. Que é o aumento do guarda-chuva, onde você vê uma marca criando... Você vê o Omo, que é uma marca de limpeza. Tradicionalmente limpeza. Criando desinfetantes e outras coisas de limpeza, onde você estica o conceito. Nós tivemos um entrevistado aqui no programa 3, Leonardo, que ele é
franqueado e distribuidor das Havaianas. Tá. E o pai dele foi pioneiro em levar as Havaianas para uma loja própria. Para justamente entender esse laboratório com o consumidor. E hoje as Havaianas têm vestuário. Você tem camisa das Havaianas, você tem calça. Sim, toda né? linha, é moda Você não é praia mais também. sandália, você é sapato. Né? E, aliás, Essa extensão, esse né? movimento das marcas de consumo de desintermediação, de ir direto ao consumidor, é um movimento forte, grande. Você veja quantas marcas, você vê a Balduco, que agora tem lojas e que era uma marca que só vendia através de canais indiretos, agora você tem a Balduco, não sei se já chegou aqui. Sim, tem uma loja aqui no Shopping da Bahia. Você já tem o café da Balduco, você vê marcas que tinham canais somente indiretos através da Natura, por exemplo, somente através de consultores, agora com já tem lojas físicas. E assim, a lista E a Boticário fazendo o inverso também, né? Sempre teve loja física e está indo agora para porta a porta. Né? E também... É omnichannel, né? Também porta a porta e para e-commerce. Ou seja, esse movimento que no mundo vai a gente chama de omnicanalidade, sim. Esse movimento é um movimento que veio para ficar. Na verdade, ele está expandindo mais ainda. Para varejistas, sim, que se tornam omnicanais, e para marcas de consumo que mais e mais estão se tornando varejistas. Sim. Bom, e né, seguindo nessa linha, o que você falou um pouco antes para a gente aqui em off, o problema que você tem hoje de mão de obra, né? Porque cada vez você precisa de mais gente preparada para lidar com esses dados, para tratar esses dados. Como é que você tem hoje, usa a ferramenta para recrutar pessoas? Como é que está o mercado hoje para você contratar gente que possa lidar com E aí, números? aproveitando isso aí, Jefferson, e a gente tem aqui nossas produtoras, né? Elas três são meninas super novas, super talentosas, né? E totalmente incluídas nesse mundo digital. Aí fala para esse público também, Adriano, o que é que a grande indústria está demandando de mão de obra para eles também, né? Acima disso aí. Eu vou dizer, se hoje você está tentando pensar no que é que você vai fazer da sua vida de universidade, se você tem um talento para matemática, eu te diria que invista realmente nessa parte de dados, para tentar focar na parte de engenharia de dados, na parte de análise de dados, uma base estatística forte, e na parte de programação. Assim, a carência que tem nesse mercado é brutal, gigantesca. Então, assim, pela primeira vez, eu já estou nesse mercado há algum tempo, a gente tem uma carência, uma dificuldade forte de ter um talento para isso. De reter o talento. A gente contrata, treina e mantém por 2 anos, e principalmente aqui no Brasil, estou falando da minha região, né, na América Latina, Brasil e México são mercados extremamente aquecidos, onde o mercado de startups basicamente paga e cobre qualquer oferta de salário. É muito difícil para as empresas mais estabelecidas como a nossa. Você acaba formando e alimentando esse mercado. Você forma, muito isso é uma grande capacidade. Então hoje a gente está buscando talento na Argentina, no Chile, em Colômbia, que são mercados que estão em aquecimento, mas ainda menos aquecidos, que ainda consegue contratar alguém. Então essa área de dados, a gente chama de Data Engineering, né, de Data Analytics, vale investir, e os salários são realmente... de grandes executivos hoje, né? São salários de gerentes. Exatamente. Fantástico, porque na verdade a gente entende que a gente que veio de telecom, né, a gente começou lá, não vou nem falar muito o tempo que a gente começou, mas lá nos inícios dos anos 2000, né? 96, estagiário da Telebahia celular, imagina. Você é uma relíquia, né, da telecom. A gente já via, pô, a gente vê do PT 550, né? Do tijolão, e no nosso MBA que a gente fez lá, o cara já falava, bicho, tudo vai ser no celular, né? Você vai ver jogo. Como é que eu vou ver jogo no celular naquela época? Né? Você vai assistir filme, você vai trabalhar nele, e era tão longe isso. E hoje, até quem faz isso são esses grandes
essa grande mão de obra inteligente atrás disso. É. Que cada dia que passa vai ser maior. Vem o 5G agora, 6G já está vindo aí. Você vê no mundo já, onde o 5G já era realidade. Como é que você enxerga o 5G entrando no Brasil? Você acha que isso vai mudar muito rapidamente? Mas antes, só para dizer o seguinte, quem trouxe esse mundo para o celular foi essa turma desse tipo de profissional, né? E que está tão carente porque ele tem tanta demanda, né, com isso. E aí vem o 5G que vai abrir... Aí, por favor, Jefferson, que eu me interrompi. Isso você vê no mercado onde a tecnologia é sempre, né, mola propulsora de tudo. Como é que você enxerga no Brasil a entrada do 5G, né, que está prevista agora para o segundo semestre já? Você acha que isso vai ser rapidamente adaptado ao varejo? Você enxerga que o varejo vai se transformar muito com o 5G? Qual é a sua visão sobre isso agora? Aí eu já estou falando um pouco mais fora da minha área, mas na verdade tem gente muito mais capaz para opinar sobre o 5G. A grande mudança que traz o 5G é realmente a escala da internet das coisas. Então, você puder trazer inteligência, no caso do varejo, por exemplo, hoje, se você quer colocar inteligência na prateleira ou inteligência na sua loja, seja luzes, seja o que for, isso depende de uma rede física de Wi-Fi muito boa. Com o 5G isso independe, porque cada item ali pode ter o seu chip, pode virar e se comunicar. Você pode ter uma segurança, uma biossegurança, por exemplo, na área refrigerada muito maior, porque cada geladeira vai ter a sua inteligência e vai se comunicar com alguma coisa. Reposição de estoque vai ser uma coisa fantástica. Você pode ter uma inteligência, e hoje isso já existe, uma inteligência de câmaras, onde monitora, em varejo, alta de estoque, a gente chama de ruptura. Sim. Que monitora a ruptura de quando o produto falta ali e já dispara uma série de ações de forma automatizada. Então eu vejo como um acelerador, realmente, de movimentos que já estão acontecendo hoje, seja... Da própria logística do negócio, né? Da própria operação do negócio, a operação. Né? Que vai até além da logística. Mais além do que a logística. Você tem hoje, né, essas câmeras térmicas que você pode perceber onde as pessoas estão circulando nos supermercados, né? Isso com certeza vai ajudar muito no zoneamento dos produtos, na dinâmica do consumidor na loja. No mundo do varejo a gente chama isso de microgeolocalização, né? Então é entender o fluxo e o passeio do consumidor dentro da loja. Então, quanto tempo que ele fica em cada prateleira, quanto ele não tá. Hoje, tecnicamente, isso é muito difícil de fazer. Né? Se usava, antes se chamava de beacons, que eram chipzinhos, aparelhos pequenininhos que se colocavam na prateleira, mas você mapear uma loja grande, você teria que ter dezenas de equipamentos desses. Não, eu acho que vai ajudar bastante também. Muito difícil. Eu vi pelo menos uma meia dúzia de diferentes tecnologias e empresas propondo essa coisa de microgeolocalização. Você está em frente aquele mapa de calor que existe no futebol hoje, né? Você usa muito isso no campo, né? Você vê o mapa de calor o mapa de calor da loja. Então, todas as tecnologias que se viam até agora eram tecnologias muito mais voltadas com o celular, com o Wi-Fi. Sim. E o que eu vejo agora é mudando muito mais na linha do que acontece com o futebol, que são câmeras. Uhum. Onde você tem câmeras de alta definição ou não, que essas câmeras você consegue ter inteligência artificial que vai sim acompanhar o cliente. Deve mudar, inclusive, a questão até de estudo de planograma também, né? Porque quer queira, quer não, o planograma hoje ele é feito para o posicionamento da marca. Sim. Né? Você tem aquela questão da prateleira que não se estica, né? E as marcas que estão ficando lá a um menor preço intermediário, preço mais premium, ou seja, no máximo 3 marcas. Mas dentro das marcas tem as quantidades de itens por marca. No mundo do varejo a gente chama, né, o planograma é a prateleira, a grande ciência horizontal e vertical. Né? É o que a gente chama de adjacência. Né? Então, sim. Que categoria você bota perto do que? Né? Então, o combo, né? Isso hoje, com os dados, a gente consegue ver muito isso. Né? Porque assim, quem compra uma coisa também compra outra, então você tende a colocar
categorias mais complementares, uma próxima da outra, para que você tenha uma experiência de compra maior. Não aquela coisa antiga. Itens de churrasco perto de vamos colocar cerveja. Carne e feijão lá no fundo da loja para fazer o cara ia andar a loja toda. Isso hoje já Isso não existe mais. A carvão padaria do lado sempre da no cerveja. fundo, botar a padaria no fundo, sempre no se o cara fundo. vem muito, ele tem que ir lá. Hoje tem já que ir não lá. existe mais. Hoje o que você quer realmente é ter uma conveniência muito maior. Mas que, sem dúvida, essas tecnologias, 5G é um exemplo, Vão agilizar. vão dar ainda mais precisão nessa E é por isso que eu falei no início que mais ainda vai se precisar de grandes profissionais ligados a esse entendimento do data, né? Da análise do data. Sim. Da análise do data. Porque você vai ter áreas que estão fora, talvez, da minha área de expertise, mas tem as áreas de produção de conteúdo, que as meninas estão aqui. As áreas que não são automatizadas por inteligência artificial são as grandes áreas a se investir, né? E que basicamente voltam às áreas artísticas, de produção de conteúdo, entretenimento, tal, né? Principalmente a área de design, Sim. áreas de criação, né? Seja design de jogos, design gráfico. O metaverso aí, animação, com aquelas questões do avatar, tem uma indústria, uma empresa brasileira, a gente está até falando sobre isso, né? Uma empresa brasileira hoje especializada em avatar para metaverso. O cara já exponenciou assim o faturamento brutalmente, mas aí você tem que ter a turma boa para te ajudar nesse E essa crescimento. carência já está acontecendo, e está acontecendo globalmente. Né? Uhum. Então, uma das razões que a gente está sentindo isso muito forte aqui no Brasil é que as empresas internacionais estão vindo buscar aqui. Né? Isso é uma coisa que a pandemia ensinou para a gente, é que você não precisa estar fisicamente no escritório da empresa para... Então, eu tenho um caso de pessoas que deixaram e que pediram demissão para trabalhar para empresas multinacionais recebendo em dólar do Brasil. Morando aqui no Brasil. Trabalhando em casa. Trabalhando em casa. Ou seja, isso não é uma realidade. Uma realidade mundial. Global que está acontecendo aqui e que a gente está vivendo no dia a dia. Uhum. Assim, não é um caso ou outro. Isso São vários. realmente com alguma frequência. Constantemente, né? Praticamente. Adriano, como é que você enxerga hoje a integração dos dados com a rede social? Você já tem alguma coisa nesse sentido de Instagram, de TikTok? Né? Você veio da Ásia, mais uma vez, né? Onde o TikTok, né, é um fenômeno lá, hoje inclusive de vendas. Vocês já estão pensando em alguma coisa nesse sentido? Se a Ásia serve, eu até me atrevo a fazer uma previsão aqui, assim, se a Ásia serve como modelo para onde vai o varejo brasileiro, América Latina, que eu acho que realmente tem paralelos importantes, parece realmente em muitos aspectos com o varejo, principalmente do Sudeste Asiático. Eu acho que de tudo que eu vejo aqui e de tudo que eu vi lá, a coisa que ainda falta estourar aqui é o que eles chamam de live commerce, que é basicamente, cara, a volta lá, lembra do Polishop na televisão? Sim. Só A dinâmica de venda. Com a dinâmica de mídia social, com a dinâmica Sim, que legal. Assim, você tem verdadeiros fenômenos de live commerce na China, que são caras bilionários que vendem e que têm cachês. Os influencers aqui tentam fazer isso, mas não nessa dinâmica que você está falando, A diferença de um influencer para um live commerce é que o influencer ele usa a marca, ele endorsa a marca. Endossa a massa. O live commerce ele vende na hora. O live commerce ele está ali. Ele demonstra o produto e diz, clica aqui. Clica aqui, como já é que compra. abre, como é que funciona, como é que te utiliza isso. O consumo influencer, é imediato. Ele é muito mais aquela coisa do desenho. O influencer exatamente. Acho que o live e-commerce vai muito mais nessa linha da praticidade. Já começou, então eu já vi que o Mercado Livre já contratou algumas pessoas especializadas em live para commerce isso. aqui, já começa com algumas iniciativas, mas a coisa ainda não pegou. Então, assim, a minha aposta é que se a Ásia é modelo, acho que o live commerce Maravilha. é isso. Que é usar essas mídias sociais que você falou como plataforma de e-commerce. Como você falou antigamente, né? Como é que a Polishop fazia isso? Liga o computador, como é que você configura, né? Isso há 30 anos atrás. 30 anos né? atrás já fazia isso. Já né? fazia isso, demonstrava o fax, né? Quando chegou, você como é que utilizava isso. Então acho que esse é realmente o caminho, né? Deixar de ser uma coisa só do fundo de marketing para ser a coisa da usabilidade, né? Dizer como é que isso realmente vai ser funcional na sua vida, né, Adriano? E vai trazer principalmente monetização para todo mundo, né? Porque por mais que a gente faça muita coisa nisso, nesse sentido, sim, mas beleza, e aí? A empresa está ganhando com isso, né? Vamos vender mais, então esse library é fantástico. E essas empresas que foram pioneiras têm mais chance, né? A gente lembra do catálogo, né?
Começou com catálogo, porta em porta, você comprava via catálogo, né? Sim. Não foi da minha época, não. Foi da época do Jefferson. Né? Depois veio esses polyshops da vida e agora vem o digital É fazendo uma isso. reinvenção, assim, quando você fala de venda na televisão, o live commerce é uma adaptação à mídia social Sim. de um formato antigo. A gente viu muito crescimento de canal de venda de imóveis, né? Muita gente começou a fazer vídeo apresentando o imóvel com drone. Isso cresceu na verdade, muito no Brasil, né? O corretor deixou de ser corretor de imóvel para ser apresentador de imóveis, né? É a evolução de como você olha, aí tem- demonstra o produto. E é a coisa do live commerce de novo. É. Assim, eu lembro que na Ásia você tem lá tem dois irmãos que fazem a analogia àqueles os property brokers. Dos aqui, assim, né? Dos ingleses, né? Dos Os americanos, americanos é, lá. Acho que eles são canadenses, na verdade, eu descobri isso outro dia. E esses corretores de Singapura, os caras são verdadeiras personalidades. Sim. Vendem tudo, mas com essa linguagem de E comunicador. apresentação, de comunicação. Olha aqui a casa e vai Isso. entrando e com aquela coisa da câmera solta na mão e mostrando todos os detalhes da câmera. Aqui nós temos grandes referências já que estão fazendo isso, né? Ah, é? E aqui tem o Ricardo Martins, tem o Clevinho Passos, temos o Thiago Granato. São feras aí que eu me comunico no direct com eles direto, tentando absorver um pouco, né? Mas tem que ter o talento deles, é mais diferente. Tem que ter o talento deles. Não adianta copiar se não tiver conteúdo. Tem um no Rio mesmo, tá estourado, que é da Mila Imóveis. Augusto Braga também. Augusto Braga, que ele não se apresenta nem como corretor, ele é um entusiasta do mercado imobiliário. É, Ele tem, verdade. vídeos com 70, Esses caras são grandes 80 mil professores, né? visualizações. Porque também eu acho que tem uma coisa de quem é que não quer ver uma casa, a casa dos outros, né? Então, Claro. essa curiosidade de você ir ali, ver como é que é a decoração e tudo mais, e você entender, eu acho que ele também tem um pouco disso. Não, explicar por que por que a decoração está integrada, não é só aquela, é um porcelanato, não é um porcelanato, é um porcelanato que tem um cabimento X, que é o Isso. antiderrapante, Tem que entender. funciona assim, você consegue correr com seus filhos, né? Deixar de ser aquela coisa de vender material, você está vendendo realmente uma benefício. experiência de vida, né? O benefício que aquela casa pode trazer, o bem-estar que pode trazer para sua família. A experiência do consumo, né? Né? Então, acho que eu acho que o varejo tem que aprender com o mercado de imóveis. O mercado de imóveis eu acho que também Falta chegar essa coisa do live commerce. no varejo. No Brasil, né? Porque na China já tem. Não, acho que na Ásia, na forma geral. Na Ásia, na forma geral. realidade. Adriano, a gente tinha um desafio de fazer um programa, Em 45 minutos. não conseguimos bater a meta. Quando você chega na meta, você dobra a meta. Então a gente dobrou a meta. Era para ser 45 minutos, já estamos em quase 1h20 Nossa. aí. As meninas estão buzinando pra gente ali. Então eu queria primeiro, você, meu irmão, compadre de casamento, você é o responsável por essa menina estar aqui. Tá vendo? Minha mulher chegou ali atrás agora pra lhe ver. E assim, eu quero te agradecer muito, cara. Tua agenda é pesadíssima, mas toda vez que você vem aqui para Salvador, eu te resgato de alguma forma. E principalmente pro nosso projeto, foi fantástico. E deixa teu recado aí, não só pessoal, mas principalmente dessa tua grande riqueza de conhecimento aí pra turma toda absorver. Não, cara, só tenho que agradecer, é um prazer enorme. Vocês são o único cara que aqui em Salvador, quando eu venho só para descansar, que me faz colocar uma calça para vir conversar aqui com vocês. Privilégio, viu? Não é só Tá vendo, privilégio, filha, que eu seu ia pai bater na tem sua uma porta, coisa... se você não viesse ele ia buscar em casa. Essa é a declaração aqui Declaração de amor. de amor. Você é o único cara Obrigado, que me faz colocar uma calça. Mas enorme, cara. Voltar ao começo, poder contar um pouquinho da história, é um grande prazer. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a Adriano, vocês. muito obrigado. Você que nos assistiu, que nos ouviu, por favor, curta, comente, deixe seu comentário, que isso faz a gente enriquecer ainda mais o nosso podcast. Muito obrigado, pode avisar, até a próxima.